E aí, pessoal, essa aqui é a leitura para o signo de Leão, para maio de 2026. E para esse período a gente começa com uma energia muito boa, que é a energia do Pajem de Paus. O Pajem de Paus ele traz muita energia de entusiasmo e renovação, né? No sentido de encontrar na vida uma forma de manifestar essa energia de entusiasmo, de crescimento, de gostar, de gosto por ir além. Por explorar, por crescer mais, por se desenvolver mais, por conhecer mais pessoas, por querer, por apreciar conhecimentos novos ou novos caminhos, por estar vibrando essa energia de descoberta, né, de querer descobrir o novo. Então, esse mês ele tende a ser um mês de renovação em algum aspecto da sua vida, tá? Para algumas pessoas pode ser que essa energia de entusiasmo esteja sendo vivida dentro das relações como um todo, dentro da energia de romance, dentro da energia de descoberta do outro ou descoberta de si a partir do outro. Para outros, isso aqui vai estar envolvendo uma questão de estudos e para alguns vai estar envolvendo a vida profissional. A tendência, justamente por ter essa energia, é você querer fazer as coisas um pouquinho rápido demais, tá? O arcano do carro ele está mostrando isso aqui. Até porque onde tem entusiasmo, a tendência é que a gente queira sempre mais daquela energia. A tendência é que a gente sempre queira explorar mais, a gente coloca o foco nela. O nosso foco também alimenta essa energia e faz com que nós consigamos, às vezes até um nível de realização mais rápido, mais ágil, dentro daquele determinado período de tempo, tá? Então esse mês, apesar de ser um mês que você vai ter que manifestar um pouquinho a mais de paciência, não porque as coisas vão estar andando devagar, mas porque você vai estar mirando mais alto, literalmente, apesar de precisar de exercitar esse um pouco mais de paciência, a tendência geral é que você consiga perceber que as coisas estão se alinhando, que as coisas estão entrando no eixo, que está tudo voltando para os trilhos, que as coisas estão se desenvolvendo de uma forma prazerosa, de uma forma gostosa de explorar, que realmente você está se sentindo mais entusiasmado com a vida, e esse entusiasmo alimenta, fomenta a energia de criatividade. Então a criatividade ela tende a estar bastante em alta também, e a tendência, assim, com o desfecho do mês, é você já finalizar esse ciclo do mês dentro de uma energia de se sentir realizado, de se sentir bem-sucedido, tá? E aqui a gente tem uma questão que precisa ser pontuada quanto isso, porque se sentir realizado não necessariamente está estritamente vinculado ao fato de você, de fato, ter realizado ou concretizado alguma coisa. Às vezes você pode estar nesse caminho de concretização, estar nesse caminho de realização, e a coisa ainda não ter virado, a coisa ainda não ter se concretizado como um todo, mas o fato de você sentir que você está no caminho certo, de que você está mirando no lugar certo, de que as coisas estão evoluindo, já tende a renovar para você essa sensação de sucesso e realização. E quando você começa a vibrar nessa energia, isso já é mais da metade da realização em si, né? Porque a gente atrai pra gente aquilo que a gente está vibrando. Então a tendência é a gente terminar aqui, você terminar o mês de maio num ciclo bastante positivo de crescimento, apesar de ainda ter questões quanto ao campo mental que precisam de atenção, tá? E aqui você precisa saber dosar as coisas também, porque não adianta a gente estar só num ciclo positivo se o foco, né, você está colocando ele naquilo que ainda não está bom, naquilo que ainda não se resolveu, naquilo que ainda não se concluiu. Eu entendo que para muitas pessoas tem uma certa dose de ansiedade, até porque Leão costuma ser um signo mais pontual na sua forma de agir, então quando tem alguma coisa para resolver, ele já quer resolver logo para ficar livre daquele assunto. Porém, tem questões, principalmente quando são questões nossas, são questões internas, que elas não se resolvem de um dia para o outro, né? Às vezes a gente vai resolvendo em camadas. E essa questão das camadas, ela precisa ser reconhecida do jeito que ela é, porque às vezes você resolve uma camada, aí vem outra camada para resolver e você não reconhece aquilo como uma outra camada. Você está reconhecendo aquilo como uma extensão de um problema que você achou que já estivesse resolvido. E isso tende a te provocar uma certa quantidade, uma certa dose de estresse, ou de frustração, ou de decepção, ou de se sentir, se achar perdido ou perdida de alguma forma por achar que já tinha resolvido e o problema está voltando. Mas o problema não está voltando, ele está te apresentando uma camada mais profunda dele para te dar a oportunidade de você também agir sobre aquilo, e assim você vai liberando camada por camada até o assunto se extinguir por completo. Quando são questões muito voltadas ao autoconhecimento, questões profundas relacionadas à ancestralidade como um todo, à vida emocional, a relacionamentos que já se passaram, a acontecimentos mais impactantes, mais marcantes ou trágicos,
geralmente tem muitas camadas, sim, porque tem muito campo emocional associado, né? O campo emocional, ele é cheio de camadas, o nosso inconsciente também é cheio de camadas, então precisa de reconhecer isso do jeito que é, até para que você não tire de você mesmo o prazer do ciclo que já está aberto para você, né? O prazer daquilo que você já pode viver no momento atual. Isso já está disponível. Só que não adianta estar disponível e você colocar o foco só naquilo que você ainda não conseguiu concretizar, tá? Realmente tem que dar para as coisas não só o peso certo, mas o tempo certo delas, para que você possa crescer apreciando o próprio crescimento enquanto você ainda está lidando com questões internas que não foram completamente extirpadas. Nós temos aqui, mais para o final do mês, uma tendência para muitas pessoas que trabalham que trabalham para si, sejam autônomos, sejam pessoas que têm sua própria empresa, seu próprio negócio, tem uma sensação de estar consolidando ou encerrando um ciclo de trabalho, ou encerrando alguma negociação no sentido de finalizar, no sentido de, digamos assim, assinar documentos mesmo, terminar de ir para o ponto final quanto a alguma coisa que já estava rolando, e isso não só concretiza e finaliza uma experiência válida, uma experiência positiva, como dentro de pouco tempo começa a abrir um ciclo novo que tende a ser aberto de uma forma mais cadenciada, tá? Para quem já está nesse ciclo, para quem já começou maio e envolvido em negociações, envolvido em ciclos de trabalho que já estavam se desdobrando em outros meses, esse é o mês onde termina de se desdobrar, é o mês em que culmina algo que já tinha começado nos meses anteriores, e esse algo, a partir do momento que ele termina de se concretizar, ele dá a oportunidade, ele abre espaço para começar um ciclo novo, tá? Não precisa correr, inclusive é melhor que não corra mesmo, tá? Porque você já está muito envolvido aqui em outras coisas, e esse ciclo novo que tende a se abrir, ele é parecido com o anterior, sobre coisas que vão se desdobrando ao longo do tempo, ao longo dos meses. Então, quando é assim, não adianta correr, não adianta querer fazer tudo às pressas, não adianta querer ir além muito rápido, porque não é assim que funciona, funciona de uma forma mais cadenciada mesmo, tá? Existe que, para quem sente que as relações como um todo, elas não estão fluindo bem, né, que tá faltando alguma coisa, que tem alguma... como se tivesse algum ruído, alguma coisa de negativa que não se consegue ter clareza do que é dentro das relações como um todo, existe uma possibilidade, né, de você precisar olhar mais profundamente para esse ruído, né, porque às vezes ele pode estar se apresentando como algo simples, como algo sutil, como algo que é só um detalhe, e às vezes aquilo que vem no sutil pode estar revelando alguma coisa muito mais profunda, ou sobre o outro, ou sobre você, tá? Então, sempre que tiver um incômodo dentro das relações sociais como um todo, não menospreze isso. Não olhe só com um olhar de, é só uma coisinha ali, é só um detalhe, é só uma vírgula. Não. Não é momento para esse tipo de atitude. É momento para realmente fazer o contrário. É um momento para começar a investigar, começar a se perguntar o que mais que tem ali, o que mais que precisa ser visto, para que você reconheça aquilo que realmente está ali e continue vivendo o ciclo social como um todo, sem tirar de você mesmo o gosto de estar vivendo ele com leveza, com fluidez, com prazer, com o prazer das conexões e dos encontros e das celebrações como um todo, tá? No geral aqui, para quem está esperando rendimentos, assim, é como se a pessoa estivesse esperando chegar alguma coisa, chegar um benefício de algo que já foi trabalhado no passado, pessoas que estão presas aí, presas entre aspas, né? Com processos jurídicos, com valores que não saem, com pagamento que não sai, com pessoas que estão devendo, qualquer coisa que envolva dinheiro, esse mês é o mês de ainda continuar tendo paciência e mudar o seu olhar para o financeiro, tá? Porque quando tem o que precisa ser reconhecido aqui, que é o ponto, é onde realmente a coisa destrava. Quando tem algo bloqueado, algo impedido, algo travado na vida objetiva, é porque tem algo bloqueado dentro de você. E aí você precisa parar para analisar o que está bloqueado dentro de você, qual foi o momento em que bloqueou, qual que é o sentimento ou a sensação, né, daquele ciclo, daquela situação que te trouxe essa sensação de bloqueio, de impedimento, de não conseguir avançar, para que desatando esse nó você consiga desatar a situação do mundo externo, né, que é só um reflexo, que é só um espelho do que está dentro de você, ok? Esse foi o mês de maio para os leoninos.